Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso Sistema Básico de Segurança contra Incêndio e Emergência 4, também conhecido como Sistema de Hidrantes e Mangotinhos, nós vamos continuar na parte de procedimentos da IT-03 parte 2, que é uma parte bem longa. Nessa parte, nós vamos abordar as bombas de incêndio, os reservatórios e o quadro de acionamento. E em uma segunda parte, a gente vai abordar o esquema isométrico, que o pessoal se confunde muito quando vai fazer vistoria, mas vocês vão ver que não tem nada de difícil nisso daí. O bicho não é tão feio quanto parece. Então a gente vai tentar explicar de uma forma bem didática e para que vocês tenham um melhor entendimento. Essa aula ela vai ficar longa, então eu peço que você persevere, pegue lá a sua água, a sua coca, a sua cerveja, seu suco, coloque aí do seu lado, assista a aula com calma. Quem tiver no YouTube, coloca a aula em 1.2 e vamos ao vídeo. Procedimentos. Bomba de incêndio. A bomba de incêndio deve ser do tipo centrífuga, acionada por motor elétrico ou combustão. Aqui é mais ou menos um esquema de uma bomba centrífuga. As bombas que a gente utiliza em sistemas de hidrantes, elas são desse tipo aí. O que vem a ser uma bomba centrífuga, explicando-se de uma forma bem básica mesmo. É uma bomba onde a água vai entrar pela frente, lá naquela parte de dentro, aqui, você tem essa peça chamada de rotor ou impulsor. O que ela vai fazer? Ela está girando muito rápido ali. Esses motores eles giram em média de 3.500 rotações por minuto. Então ele está girando muito rápido ali, com muita força. E quando a água entra ali, ela não tem muito caminho para ir ali, ela só tem o caminho de cima aqui. Então esse rotor ele vai estar girando muito rápido aqui. E como a água só tem um caminho para sair, ela vai sair com muita força aqui por cima. Então ela entra aqui, pega um impulso aqui, é impelida por esse rotor e é jogada aqui para cima. É um movimento parecido como se você pegasse uma toalha molhada e ficasse girando ela assim. Você vai observar que a água vai sair todinha ao redor da toalha, ela não vai nem para frente nem para trás, ela vai sair mesmo naquele sentido onde a toalha está rodando, naquele eixo que a toalha está girando. Ela vai sair em sentido radial ao giro da toalha. É o mesmo princípio aqui. A água vai tender a sair no sentido radial do rotor aqui, mas como está tudo fechado, ela não tem para onde ir, ela só tem para cima para sair. Beleza, então a bomba tem que ser tipo centrífuga, podendo ser acionada por motor elétrico ou a combustão. O motor elétrico seria isso daí, tem mais ou menos esse aspecto dessa forma aí, esse motorzão atrás, que ele vai ser de acordo com a potência calculada. Aí aqui na frente eu tenho o compartimento que guarda o rotor da bomba, só chama isso aqui de caracol. E aqui em cima tem a saída da bomba. Aqui a sucção dela e aqui o recalque. E o outro tipo que pode ser é uma bomba a combustão, né? Que você tem esse motor grande aqui e a bomba está aqui na frente. Ó. Perceba que a bomba é só essa cabeça aqui. Atrás é o motor. É por isso que se chama de conjunto motor-bomba. A bomba é só essa frente aqui e o motor está aqui atrás. No caso da acionada a combustão, o motor é isso aqui tudo aqui e a bomba é só isso daqui. Ó. Perceba que a tubulação de sucção dela e aqui a tubulação de recalque. Essa bomba, a combustão aqui, em particular, perceba que ela não tem reservatório aqui do lado dela. Ao redor dela aqui já é o rio. Ela está captando água diretamente do rio. Pode esse tipo de captação? Pode. A única coisa que você tem que ter cuidado, que a norma ressalta, é que sempre o rio tem que estar no nível de forma que ela consiga captar água. Se for um local onde a maré enche e seca, ele não pode secar ao ponto que a bomba não consiga mais captar água e aí vai dar entrada de ar, o sistema não vai funcionar. Mas pode ser um rio, um manancial? Pode. Pode ser sem problema nenhum. Seguindo aqui. No caso de ocupações mistas, com uma bomba de incêndio principal, deve ser feito o dimensionamento da vazão da bomba e do reservatório para o maior risco, sendo que os esguichos e mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos específicos. A altura manométrica total da bomba deve ser calculada para o hidrante mais desfavorável do sistema. Vamos ver o que quer dizer isso daí.
Imagina que você tem a seguinte situação aqui. Você tem uma edificação altos e baixos, em que aqui no térreo aqui é um supermercado. Aí, para efeito de raciocínio aqui, imagina que é um supermercado pequeno, com a área menor do que 2.500 metros quadrados, e ele é do grupo C2, beleza? E aqui em cima você tem uma outra edificação. Você tem uma academia, que ela é do grupo E1, uma área também menor que 2.500 metros quadrados. Aqui eu tenho duas edificações com riscos diferentes. O supermercado tem um risco maior do que a academia. Se você for lá na tabela que especifica os tipos de sistema por edificação e por área, você vai ver que o tipo de sistema do supermercado é um e o tipo de sistema da academia é outro. E aqui a gente observa que só tem uma bomba. A mesma bomba, ela atende tanto o hidrante do supermercado quanto atende o hidrante da academia. Imagina que a entrada é por aqui, eu tenho aqui o H1, né, o hidrante a não mais do que 5 metros da entrada, e tenho lá no final do supermercado esse H2. Imagina que a academia você tem uma escada por fora aqui com uma entrada independente. Aí você vai entrar aqui pela frente, aí você vai ter que esse H3 aqui, o hidrante a não mais de 5 metros da entrada da academia, e lá no final você tem o H4, que é o outro hidrante para proteger a academia. São edificações distintas, porém é alimentada apenas por uma bomba de incêndio aqui, e o mesmo reservatório para as duas edificações. Pode fazer isso? Pode, sem problema. Porém, tem uma peculiaridade aqui. O sistema vai ser dimensionado para edificação de maior risco, nesse caso, o supermercado. Aqui. Se você for na tabela de tipo de sistema e avaliar lá o C2 para essa área aqui, você vai chegar à conclusão de que o tipo de sistema é tipo 3, com uma RTI de 12.000 litros. Se você for na tabela do E1, você vai observar que o tipo de sistema é tipo 2, com uma RTI de 8.000 litros. Então, o sistema aí vai ser dimensionado para o maior risco, ou seja, vai ser um sistema tipo 3 com 12.000 litros. Aí a bomba vai ser calculada como se estivesse calculando para o supermercado. Observação. Nesse caso, a bomba de incêndio será calculada levando em consideração o tipo de sistema e a RTI do supermercado, que é como eu expliquei. Ele vai ser calculada para edificação de maior risco. E qual seria o hidrante mais desfavorável daí? Só a título de informação. Seria o H3. Por que seria o H3? Imagina aqui a bomba de incêndio. Imagina o reservatório. Quando a água desce por aqui, ela chega no H4 aqui, ela chega com uma determinada altura aqui. Imagina que eu não vou pensar na bomba funcionando ainda, eu vou só analisar o caminho da água. A água vai descer pelo reservatório, vai chegar até o H4 aqui com uma força proporcional a essa altura que ela está aqui, ou seja, com uma altura manométrica proporcional à altura do próprio reservatório. Beleza. Se eu analisar o H2, percebo que ele está na mesma distância praticamente do H4 e ele está com um pouco mais de altura. Então, quando essa água descer por aqui, ela vai percorrer essa distância aqui e vai descer tudo isso aqui, já vai chegar com uma determinada força aqui. Aí, embora avaliar o H3 e o H1. A água, quando descer do reservatório, ela vai ter que percorrer toda essa tubulação aqui. Porém, aqui no H3, ela está na mesma altura que o H4. Ela só perdeu mais força até chegar aqui em relação à força que ela tinha no H4. Você tem toda a perda de carga dessa tubulação todinha aí. Beleza, bora avaliar o H1. Ela vai fazer o mesmo percurso, vai descer do reservatório, vai percorrer isso aqui tudinho, perdendo carga aqui. Porém, ela vai ganhar um incremento de carga aqui relativo a essa altura que ela está descendo aqui. Então, o H4, ela perdia esse pouquinho de energia aqui e tinha essa altura de energia. Para o H3, ela vai percorrer isso daqui tudinho e vai ter a mesma altura de energia que o H4. Então, o H3 ele é mais desfavorável hidraulicamente em relação ao H4. E em relação ao H1 e o H2, é mais ainda, porque o H1 e o H2 ainda tem mais essa altura de água que vai ter aqui, mais essa força que a água vai ter quando ela descer essa alturazinha aqui. Então, o H3 seria o nosso hidrante mais desfavorável hidraulicamente. É ele que seria utilizado para os cálculos de dimensionamento. Isso não vem muito ao caso, mas só explicando para a gente entender mais ou menos o racional por trás do cálculo da bomba de incêndio.
O curso de vistoria, ele não aborda cálculos, ele vai abordar o sistema de uma forma mais qualitativa. É você chegar no local, saber como o sistema funciona e ver se ele tem todos os elementos que ele tem que ter. Já no curso de análise, já entra essa parte de cálculo, como é que ela vai ser feita e tal, tudinho, mas só para explicar o racional por trás do sistema, como ele funciona. Vamos seguindo. Aspectos gerais. As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda a volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio. Ou seja, o local onde as bombas estão armazenadas, a casa de bomba, ela tem que permitir que você consiga andar no entorno da bomba toda ou que a pessoa que vai dar manutenção consiga fazer a devida manutenção, tanto na bomba quanto no quadro. E também permita efetuar a retirada da bomba de lá, caso a bomba dê algum problema a nível de motor, que precise rebobinar, alguma coisa assim. Eu tenho que ter espaço para desmontar a bomba de lá para poder levar para uma manutenção adequada. Então, ela tem que ter dimensões que me permitam fazer isso. Aqui é uma casa de bomba, aqui onde a gente observa que ela tem dimensões para se fazer isso. E aqui é uma outra casa de bomba, já um pouquinho menor, porém que ainda permite que se faça isso. Deixa eu só sair daqui para a gente olhar melhor. Olha, primeiro caso aqui, bomba de incêndio aqui. Aqui atrás tem uma bomba jockey e observa que tem bastante espaço aqui. Eu consigo tirar qualquer uma das bombas aqui, consigo mexer no quadro aqui tranquilo. Esse outro caso aqui, ó, bomba principal, bomba jockey, e o quadro estava para cá, para esse lado daqui. Mas também observa que tem bastante espaço aí, dá para se movimentar tranquilamente. As casas de bomba, quando estiverem em compartimento enterrado ou em barrilete, devem possuir acesso, no mínimo, por meio de escada tipo marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir, no mínimo, 1,5 metros de pé direito. Para que isso? Às vezes você vai fazer vistoria por aí, em reservatório enterrado, em que a casa de bomba é muito pequenininha, você mal consegue entrar lá. Então, esse item diz que tem que ter pelo menos 1,5 metro de pé direito. E outra situação que acontece quando você vai fazer vistoria em reservatório elevado é que a escada não oferece segurança para você subir. A escada é uma escada que ela não tem nenhum anteparo, caso você tenha algum tipo de mal súbito, você ou a mesma pessoa que vai fazer algum tipo de serviço lá no reservatório, vai limpar o reservatório, se tiver algum tipo de mal súbito lá, vai cair da escada e vai se acidentar. Então a escada ela tem que ter características que proteja o usuário. Quando você vai subir lá, tem que ter um anteparo atrás, de acordo com a norma de cada marinheiro. Então ela tem que ter essa característica aí. Assim como lá em cima, lá no reservatório, tem que ter um guarda-corpo também para evitar qualquer tipo de acidente que você cai. Aqui é uma casa de bomba subterrânea aqui, em que você pode observar a escada aqui. Nesse caso não precisa ser escada marinheiro porque ela é subterrânea, aqui a parte de cima estava logo aqui. Aí você já desce e tem acesso à casa de bombas aqui. Dessa forma aqui. Vamos seguir. As bombas de incêndio devem ser utilizadas somente para este fim. O que isso quer dizer? Eu não posso pegar a bomba de incêndio e ir para lavar calçada. De repente, um proprietário de uma edificação monta lá o sistema de hidrantes e fala: Poxa, eu vou montar um lava-jato aqui para aproveitar esse sistema. Não pode. A bomba de incêndio ela tem que ser utilizada somente para o fim que foi calculado, só para combate a incêndio. Eventualmente, que com um teste, é aconselhável que se faça teste pelo menos a cada 2 semanas para fazer com que a bomba gire e tudo mais. Eventualmente, sim, o camarada vai ter que testar, vai ter que jogar aquela água em algum local, nada impede que ele dê uma lavada na calçada dele lá e tal, mas não é para ser hábito isso aí, isso é para ser, na verdade, a exceção e não a regra. As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo e umidade. Ou seja, o local onde está guardada a bomba, o compartimento que está guardada a bomba, ele deve oferecer um determinado grau de proteção para a bomba. É que ela não venha danificar e quando você for precisar do sistema de hidrante, ela não está funcionando. Então ela tem que ter essa proteção contra danos mecânicos, intempéries, agente químico, fogo e umidade. Aí a gente vai ver algumas situações. Aqui é aquela situação de expectativa e realidade.
Nem sempre a casa de bomba ela cumpre todas essas características aí. Mas às vezes, não cumprindo uma ou outra, ela acaba passando do mesmo jeito. Bora ver algumas situações. Aqui é uma casa de bomba muito boa, né? Você observa aí que ela está dentro de um local de alvenaria e aparentemente tem a proteção necessária aí que a norma prevê. Aqui é um outro local também muito semelhante, uma casa de bomba também bem apresentável. Aí bora ver aqui, essa aqui é a expectativa. Bora ver a realidade agora. Aqui essa casa de bomba, ela está bem apresentável? Sim, está bem apresentável. Porém tem uma ressalva a ela. Perceba que aqui do lado é aberto. Veja que é aberto aqui do lado e é aberto aqui do lado. Nossa região chove muito. Uma situação de chuva com vento, nada impede que a água caia para cá, caia em cima desse motor aqui ou caia em cima desse motor aqui. Esse motor maior, ele até tem uma certa proteção contra respingo, mas esse pequeno aqui não tem. Perceba que ele é todo aberto aqui, então dependendo do nível de chuva que esteja caindo aqui, pode ser que dê problema nessa bomba aqui. A mesma coisa o quadro aqui. O quadro elétrico ele é sensível. Então, quando a espingo de chuva pegar nele aqui, pode ser que danifique ele também. Vai danificar com certeza? Não, mas pode ser que danifique. Aí está até bem apresentável. Você observa aqui a bomba, aqui em cima o registro de gaveta, aqui a válvula de retenção. Quando a água vai, ela só vai nesse sentido, ela não consegue voltar mais. Aqui é a mesma coisa. Registro de gaveta, válvula de retenção. Quando a bomba funciona, ela joga água para cima também. E a água ela escorre para cá e para cá. Para cá para a esquerda, ela vem e bate aqui nessa válvula. Para cá para a direita, ela vem e percorre a rede de hidrante normal. Ela vem daqui de baixo, ó, aqui é a sucção das bombas. A bomba vai succionar água por aqui, ela vem tanto para cá quanto para cá. Se você precisar fazer uma manutenção na bomba principal, você fecha esse registro, fecha esse e tira a bomba. Na jockey, você fecha esse registro, fecha esse e tira a bomba também. Tá tudo certinho? Tudo certinho, tudo bacana. A única ressalva que teria seria com relação a essa questão de chuva aí nesse reservatório. E tem esse outro aqui que ele é muito interessante. Deixa eu sair daqui. Perceba que aqui está dentro de uma academia e como eles não tinham muito espaço para fazer uma casa de bomba, o que que ele fez? Ele fez uma casa de bomba que faz parte até da estética do ambiente, olha. Fechou aqui tudo de blindex aqui, ficou bem bonito, bem bacana. Aqui a sucção da bomba, a água vem aqui de baixo, entra na bomba principal, vai para lá, entra na jockey, que os registros aqui pintados de amarelo. Quando a principal está funcionando, a água é jogada para cima, que passa por esse registro, passa por essa válvula de retenção e segue para a rede hidrante aqui. Aqui, os dois pressostatos aqui, um da bomba principal, um da jockey, e o manômetro que mede a pressão da rede. Mesma coisa também, quando a água vem para a jockey aqui, ela passa pelo registro. Quando a jockey funciona, ela joga para cima a água que passa por esse registro, passa pela válvula de retenção que está bem aqui e segue para a rede hidrante. Ela tenta seguir para a bomba principal, mas não consegue, porque ela é barrada aqui nessa válvula. Então, está tudo certinho aqui em termos de isométrico. Só essa ressalva com relação a se essa casa de bomba oferece a resistência mecânica suficiente aqui. Mas isso foi aprovado, esse estabelecimento está funcionando certinho, então a avaliação do historiador foi que não tinha problema nenhum. Mas não deixa de ser um caso interessante. Vamos seguir. O funcionamento automático é indicado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante da instalação. Tá. Até aqui a gente falou como é que se processa os elementos, o que é que tem que ter, sobre a bomba, sobre ligação independente do quadro. Mas uma pergunta fica no ar. Como é que o sistema de hidrante funciona mesmo, no valendo? O que é que ele tem que apresentar? Como é que ele tem que operar? O que é que eu tenho que fazer para que ele funcione? Porque eu não posso querer fiscalizar uma coisa que eu tenho dúvida de como é que ele funciona, que fica até contraditório. Então, aqui a gente separou aqui um passo a passo de como o sistema de hidrante funciona. Funcionamento da rede de hidrante. Bora lá. Por ser um sistema automatizado, o sistema de hidrante necessita da ação humana para funcionar através das seguintes etapas. O sistema de hidrante ele não é um sistema automático.
Ele não vai estar lá quando acontecer um incêndio, ele vai funcionar automaticamente sem nenhum tipo de interação. Não, quem é que funciona assim? O sistema de detecção e alarme funciona dessa forma e o sistema de chuveiros automáticos que vocês vão ver mais na frente. Não precisa de interação humana. É só a interação dos elementos de um incêndio, seja fumaça, seja fogo, e o sistema vai começar a funcionar. O hidrante não. Vai começar o incêndio e você precisa de uma interação humana para começar a utilizar o hidrante. Então, ele é um sistema automatizado e não um sistema automático. E quais são o passo a passo para funcionar ele? Normalmente, o sistema vai estar pressurizado a uma pressão pré-estabelecida, marcada no manômetro. Aquele manômetro que a gente viu nas outras fotos, ele fica marcando uma pressão lá. Para as redes de hidrantes normais por aí, que a gente costuma ver, de comércio, de academia, de escola, essa pressão fica em torno de 4 a 6 bar, mais ou menos. Então você vai ler naquele manômetro ali e vai estar marcando lá em torno de 4 a 6 bar. Isso quer dizer que a rede está pronta para funcionar. Ao se abrir qualquer uma das tomadas de água, a pressão interna cairá. Quando você abrir algum registro globo angular, logicamente aquela pressão que está marcando de 4 a 6 bar, como vai começar a sair água, aquela pressão vai começar a diminuir, vai começar a ter uma perda ali. Deixa eu fechar minha janela aqui. A queda de pressão é detectada por um sensor, pressostato ou chave de fluxo, o qual envia um sinal elétrico para o quadro de comando que acionará a bomba, fazendo com que a água saia no registro globo angular com a pressão e a vazão que for dimensionado hidraulicamente. Ou seja, são três simples passos para você acionar o sistema de hidrante. O sistema vai estar pressurizado já a uma determinada pressão. Quando você abrir qualquer registro globo angular da rede, vai começar a sair água e a pressão, consequentemente, vai começar a cair. Quando essa pressão começar a cair, ela vai ser detectada por um sensor. Pode ser um pressostato, uma chave de fluxo. E esse sensor ele vai transformar aquele sinal de pressão em sinal elétrico e vai mandar esse sinal elétrico para o quadro que vai acionar a bomba. E a bomba vai começar a funcionar e vai sair água da forma como ela foi calculada para sair, com a pressão e vazão lá pelo aquele registro globo angular que você abriu. E, logicamente, se você conectar uma mangueira e um esguicho lá naquele registro globo angular, você vai ter condições de combater um incêndio que possa estar ocorrendo. Então, o funcionamento da rede de hidrante é dessa forma aí, bem simples. Reservatórios. Aspectos gerais. Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, as tomadas de água devem ser instaladas de modo a garantir o volume que reserve a capacidade efetiva para combate. É aquela situação que a gente conversou lá nas definições. Quando o reservatório é conjugado e é utilizado tanto para combate a incêndio quanto para consumo de água, ele tem que ter mecanismos que me garantam o volume que eu preciso na minha reserva de incêndio. Quando o reservatório for compartilhado entre reserva de incêndio e consumo de água potável, na edificação, este deve ser construído de maneira que possibilite sua limpeza sem interrupção total do suprimento de água, ou seja, mantendo pelo menos 50% da reserva de incêndio, reservatório com duas células interligadas. Vamos ver aqui. Aqui é aquela imagem que a gente já viu, onde você tem aqui um reservatório elevado, aqui onde você tem a caixa d'água, você tem uma célula e você tem outra célula. Aqui você tem as tomadas de água da rede de hidrante e aqui você desce para a bomba. Aqui eu tenho que ter mecanismo de forma que eu consiga esvaziar uma célula e manter a outra funcionando, ou seja, manter pelo menos 50% da capacidade da rede de hidrante para efetuar um possível combate a incêndio. Como é que isso fica garantido? Eu posso fechar esse registro aqui para parar essa célula e fazer manutenção nela, e essa célula vai continuar funcionando com 50% da capacidade. Aqui uma vista em planta desse mesmo reservatório. Aqui é uma célula dela e aqui outra célula, mesma coisa. E aqui a descida, aqui esses pontos aqui são essas descidas aqui. E aqui vai, a tubulação segue para a bomba aqui também aqui, que seria essa descida bem aqui. Aí, mesma coisa, eu paro uma célula, fecho o registro debaixo dela, faço a manutenção que eu preciso e continua funcionando a rede de hidrante com 50% da capacidade através da outra célula. E além do mais, eu tenho que ter mecanismos que me permitam que a água do consumo não consuma a reserva técnica. Qual é esse mecanismo? Essa tomada de água lateral, onde o consumo vai conseguir chegar só até aqui e para baixo vai ser tudo reserva de incêndio, ou o sistema de pilarete, né, que é aquele
pilarzinho com a tubulação passando por dentro que fica acima da reserva de incêndio. Mais na frente a gente vai ver se dá direitinho. O reservatório deve ser construído em material que garanta resistência ao fogo e resistência mecânica, ou protegida por materiais que garantam as mesmas resistências. Aqui eu tenho um exemplo com reservatório de fibra em um desenho e aqui eu tenho em uma foto. Pode reservatório de fibra? Pode. Porém, o entorno dele tem que estar protegido, que em caso de algum incêndio muito severo, não venha derreter o reservatório e eu perder a minha reserva técnica. Então aqui você observa que duas caixas d'água de fibra conectadas aqui na sucção da bomba, normal, é a que segue para a rede de hidrante, e no entorno dela aqui você tem uma proteção. Claro que essa proteção vai ser coberta depois, mas aqui é só um esquemático. Aqui é a mesma coisa. Você tem dois reservatórios de fibra, você tem a tomada de água aqui, desce para as bombas aqui e sobe depois aqui o recalque. Aqui esse tubo mais fino é da JOP, esse tubo mais grosso é da principal. E perceba que ele está cercado aqui, ele está protegido por uma estrutura metálica aqui, e em cima provavelmente ele é coberto também. Tá? Então pode reservatório de fibra? Pode, porém tem que estar protegido. Onde é que se encontra muito reservatório de fibra? Em edificação que já existe e não tem condições de fazer um reservatório de alvenaria, seja ele caixa d'água ou cisterna. Caixa d'água é muito mais difícil de fazer ainda, porque se você não previu que a edificação conseguisse sustentar aquela carga de água, brincando aí, você vai precisar, no mínimo, a reserva técnica começa com 8.000 litros. Então já são 8 toneladas que deveria ser previsto na sua estrutura que não foi prevista. Então é meio difícil você construir uma caixa d'água. Aí resta a situação da cisterna, mas não é todo local, toda edificação que permite você cavar para fazer uma cisterna. Aí sobra para o proprietário colocar essa alternativa de colocar caixa d'água de fibra protegida. Né? Pega um compartimento lá que caiba as caixas d'água, coloca lá e constrói uma estrutura ao redor para protegê-las do fogo. Para os casos em que o reservatório seja destinado exclusivamente à reserva técnica de incêndio, este pode ser construído apenas em uma célula, desde que respeitado o item B1 trecho. Ou seja, até agora a gente viu reservatórios com duas células. Por quê? Porque eles eram compartilhados com o consumo. Só que se o reservatório for somente destinado à reserva de incêndio, ele pode ter apenas uma célula, desde que ele garanta aquela situação do item anterior que a gente viu, de estar protegido, ter resistência mecânica, contra intempéries, tudo que a gente viu anteriormente. Seria mais ou menos esse esquema aqui. Olha. Perceba que você tem um reservatório com apenas uma célula, tem uma válvula de pé com crivo lá embaixo para manter a coluna d'água quando a bomba começar a succionar a água aqui, e quando eu desligar ela para a água não voltar, então ela fica barrada aqui na válvula de pé com crivo. E perceba que é só uma célula. Isso aqui é uma cisterna que foi cavada, tem uma capacidade de 12.000 litros, e ele diz aqui que é a utilização exclusiva para a reserva de incêndio. Então não precisa ter mais de uma célula, porque teoricamente eu não vou precisar estar limpando isso daí. Como eu disse anteriormente, a água do incêndio não importa para mim se é uma água que não é potável, se ela está meio suja. Então eu vou utilizar para apagar incêndio. Quadro de acionamento. A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, o seu desligamento seja somente manual no próprio painel de comando localizado na casa de bombas. Esse item é meio polêmico, porque perceba que ele diz que a partir do momento que a bomba, quando ela for automatizada, ela tiver um quadro, a partir do momento que ela começa a funcionar, se eu fechar o hidrante e voltar ao normal, ela não deve desligar. Ela só deve desligar lá na casa de bombas, lá no quadro. Aí isso gera uma série de problemas. Porque é o seguinte: se for uma bomba em que o reservatório seja um reservatório a nível do piso ou enterrado, que está ali naquele mesmo nível da edificação ali no térreo, você pode dar uma corridinha lá e desligar o quadro, beleza. Agora imagina que o seu reservatório ele está em um prédio de 50 andares, que o quadro está lá do lado da bomba, lá em cima, embaixo da caixa d'água. Toda vez que você acionar a bomba, você vai ter que ir lá em cima e desligar lá no quadro. A gente vê uma inviabilidade aí nisso daí. Então esse item aí ele vai ser revisto na próxima atualização da norma. O que a gente já cobra hoje, na prática?
A bomba pode ligar e desligar automaticamente? Pode, desde que ela não tenha funcionamento intermitente. O que seria isso? Quando o reservatório é elevado, que a bomba funciona por chave de fluxo, lembra, a chave de fluxo ela fica, é uma palheta que fica dentro da tubulação e quando você tem fluxo de água, a palheta movimenta e liga a bomba. Se para o fluxo de água, a palheta volta ao normal e a bomba desliga. Beleza. A bomba vai ligar e desligar normalmente. O problema está quando é uma bomba que funciona com pressostato. Com pressostato, o que acontece? O pressostato ele detecta queda e aumento de pressão para ligar ou para desligar a bomba. Se a pressão cai, ele liga a bomba. Se a pressão sobe, ele desliga a bomba. Porém, quando você abre o hidrante, a pressão cai. Até um certo ponto que a bomba liga. Quando a bomba liga, essa pressão ela sobe um pouquinho, mas ela sobe para a pressão que você vai utilizar para combater o incêndio. Ela não deve subir até a pressão que a bomba desliga. E o que seria o funcionamento intermitente? O pressostato, se ele estiver mal ajustado, o que, é que vai acontecer? Quando você abrir o hidrante, a pressão vai cair e vai ligar a bomba. Porém, quando a bomba entrar, a pressão vai voltar a subir e vai desligar a bomba. E como o registro ainda está aberto, a pressão vai retornar a cair de novo e vai ligar a bomba de novo. E quando a bomba ligar, ela vai restabelecer a pressão e vai chegar na pressão de desligamento de novo. E vai ficar nesse movimento. Isso é um movimento intermitente, que a gente costuma dizer. Se a bomba tiver com funcionamento intermitente, a gente não aceita a vistoria, a gente reprova a vistoria e manda ajeitar, manda automatizar a bomba da forma correta. Porque o que esse tipo de funcionamento acarreta? Ele queima a bomba ou queima o quadro. As bombas de incêndio são motores grandes, então não são motores para você estar ligando e desligando ele rapidamente, que é o que acontece no funcionamento intermitente. Então, ela pode ligar e desligar automaticamente? Pode, desde que ela não fique com funcionamento intermitente. Ela ligue e fique funcionando normal, você consiga combater o incêndio, e só quando você fechar o seu registro, você acabar a operação, fechou o registro, ela vai e se desliga automaticamente. Aí funciona. Mas tem esse item aí e fica essa ressalva aí que a gente não cobra ele na totalidade. E ele vai ser modificado na próxima versão da IT. As bombas de incêndio podem ser acionadas manualmente por meio de dispositivo instalado junto a cada hidrante ou mangotinho, desde que o número máximo de hidrantes ou mangotinhos não exceda 6 pontos. O que isso quer dizer? A bomba ela nem sempre ela precisa ser automatizada, porque a gente entende que você colocar um quadro de comando é mais um equipamento que vai ser comprado, vai exigir mais recurso, tudo mais. Então é permitido que essa bomba seja acionada só por botoeira, não precisa ter uma automatização, porém até 6 pontos apenas. Como é que seria isso? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a sua caixa de hidrante e do lado você tem uma botoeira de acionamento da caixa. Essa botoeira, ela vai ligar a bomba de incêndio e tem uma dessa em cada uma das caixas, mas podendo ser somente até 6. A partir de 6 tem que ser automatizada mesmo e abrir a partir da abertura do hidrante. Nesse caso aí, ou nesse aqui também, nesses casos aí, a bomba não liga com a abertura do hidrante. Ela só vai ligar quando você acionar essa botoeira. Você vai abrir o hidrante, a bomba não vai ligar. Quando você acionar a botoeira, ela vai ligar a bomba e vai começar a sair água normalmente. O painel de sinalização das bombas principal ou de reforço, elétrica ou combustão interna, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente das bombas, possuindo sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos. Aí aqui vem novamente a situação de expectativa e realidade. Tem esse item da norma aí que a gente vai ver que ele pede certas características do quadro. Porém, nem sempre essas características são atendidas. Só que o sistema funciona de forma normal. Se você tem o sistema de hidrante, está funcionando, o quadro está ok, a gente aprova a vistoria, normal. Mas nem sempre tem essas sinalizações que a norma pede aqui. Se a bomba for elétrica, o que é que ela tem que ter no quadro de sinalização dela? Ela tem que ter sinalizado lá que o painel está energizado. Depois que a bomba começar a funcionar, tem que ter um sinaleiro dizendo que ela está em funcionamento. Se cair uma fase da rede, ela tem que indicar que é falta de fase. E se por um acaso a porta do quadro, o comando de partida dele, que são os botões que tem na porta, tiver sem energia, tem que ter também um sinaleiro indicando isso daí. Painel energizado, beleza. Quando você alimentar o quadro, chegar a energia
e ligar o quadro lá, vai estar o sinaleiro verde ligadinho lá, bacana, de gente está energizado. Bomba em funcionamento, beleza também. Quando você acionar a bomba, que ela estiver funcionando, ela vai acionar um sinaleiro também que vai ficar apitando e vai ficar aceso lá, dizendo que ela está funcionando. Falta de fase seria o seguinte: os motores das bombas de incêndio são motores trifásicos. Então, um motor trifásico, ele funciona com as três fases, porém, se você tirar uma fase dele, ele não funciona corretamente. Ele tenta funcionar, porém ele não gira corretamente. Fica semelhante ao motor de um ventilador quando você está segurando ele. Isso implica em que acarreta na queima no motor. E não demora para isso acontecer. Caiu uma fase, o motor vai queimar em questão de segundos lá. Então, para proteger o motor, o quadro tem que ter uma indicação de falta de fase. E falta de energia no comando de partida seria a porta do quadro estar sem energia. Tem que avisar também, porque eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de acionamento manual na porta. Mas, de novo, essa é a expectativa. Daqui a pouco eu vou mostrar a realidade dos quadros que a gente encontra por aí. E se a bomba for a combustão? Se a bomba for de combustão interna, tem que estar também o painel energizado, a bomba em funcionamento, baixa carga da bateria e chave na posição manual ou painel desligado. Seria isso aí. Painel energizado, da mesma forma como eu expliquei agora há pouco. Bomba em funcionamento também. Funcionou, tem que ter uma bateria ligada. Baixa carga da bateria. Quando a bomba é combustão, existem bombas que têm partilha elétrica. Ela tem uma bateriazinha lá e, por falta de uso, essa bateria, com o passar do tempo, ela tende a se descarregar. Quando a bateria estiver descarregada, o painel de sinalização ele tem que avisar para que você providencie a recarga da bateria. E chave na posição manual ou desligado é que se você colocar no manual, ela não vai funcionar automaticamente. Então, a tendência é que você tenha que ir lá no quadro e apertar a botoeira para ligar ela. Tem que ter também sinalização para isso. Beleza, tudo bem, tudo bacana, mas até aqui foi a expectativa. Bora ver a realidade dos quadros que a gente encontra instalados por aí nas nossas edificações. Aqui é um quadro bom. Perceba que ele tem aqui rede, seria aquele painel energizado lá que o item anterior se refere. Bomba principal aqui seria esse sinaleiro aqui, ele tem que ser visual e sonoro para a bomba principal. Bomba jockey, ele pode ser apenas visual. Aí aqui, essa chave, se eu jogar para cá para a esquerda, ela aciona o manual. Aqui no meio ela está em zero, ela está desligada. E para a direita ela está em automático. Ela tem que ficar sempre na posição automática, porque lembra, o sistema de hidrante é um sistema automatizado. Quando eu abrir qualquer registro de globo angular, ela tem que cair a pressão e tem que ligar a bomba automaticamente. Mesmo raciocínio para jockey. Se estiver para cá para a esquerda, está no manual. Se estiver no meio, está desligado. Se estiver para a direita, ela está no automático. E essas botões embaixo, para que que serve? De liga e desliga. Se estiver no manual, eu venho aqui apertar o botão verde, ela vai ligar. Se eu apertar o botão vermelho, ela vai desligar. Para jockey, a mesma coisa. Se eu jogar para o manual e apertar o botão verde, eu vou ligar a bomba jockey. Se eu apertar o botão vermelho, eu desligo a bomba jockey. Bora ver outro aqui. Aqui seria um outro quadro, olha. Esse aqui não dá para enxergar direito, mas é a mesma coisa. Funcionamento da bomba, aqui deve ser quadro energizado, aqui deve ser funcionamento da jockey, aqui as posições de manual e automático, e aqui o acionamento manual da bomba, né? E aqui não dá para ler, mas eu acredito que isso aqui seja falta de fase. E vamos seguir, veja outro aqui. Olha esse quadro aqui. A gente costuma encontrar quadros dessa natureza aqui, ó. Te reprova a vistoria por conta disso? Não, porque a rede de hidrante está funcionando. Só seria uma questão de nomenclatura no quadro, mas o principal tá acontecendo. O principal que é a rede funcionar, da água e tal, tudinho certinho, está funcionando. Beleza, a gente acaba provando. Aqui seria o mesmo quadro aqui que está aqui, porém sem sinalização nenhuma. Acho que o historiador reclamou que tinha que identificar e o proprietário foi lá e fez isso aqui. Pronto, está identificado. A gente vai parar essa primeira parte da discussão por aqui. Depois a gente volta para tratar de esquema isométrico, porque requer um pouquinho mais de explicação, então senão a videoaula vai ficar muito comprida. Volto daqui a pouco. Até mais.